Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Torres e irei mostrar como foi realizado a implementação de um protótipo de um software para a modelagem do SNR, do enlace reverso, em um sistema WCDMA com a camada de interferência cocanal e um reuso. Esse foi um projeto solicitado para a gente fazer uma consultoria para uma grande empresa e aqui temos meio que um esboço do nosso trabalho, do que foi feito. A priori, nós começamos tendo que desenvolver esse grid hexagonal aqui, de algumas herbes. É, Nós plotamos um gráfico, né, para construindo todas essas células com seus posicionamentos, né. Mais à frente eu irei explicar o software. É, e também explicarei os gráficos que serão plotados, como aqui a gente pode ver a potência recebida, né, correlacionando com o raio, relacionando quanto maior a distância, menor a potência recebida. Eu irei explicar isso com os nossos resultados graficamente. Nesse aqui nós podemos analisar que o CDF é meio que probabilístico, né, que analisa a probabilidade. Então aqui, por exemplo, 40% está recebendo essa atenuação aqui, que é bem alta, está entre 100 e 150. Essa galera que está mais ou menos a 10 quilômetros de distância, enquanto esses mesmos 40% têm chance de receber algo aqui em torno de menos 50 dBm, por exemplo. E esse outro exemplo que nos foi passado, correlacionando essa perca aqui do SIN-R, correlacionando a probabilidade e a atenuação, relacionando aqui a quantidade de usuários em um raio de 100 metros, né? E a gente já pode notar aqui que a probabilidade de 40% de quanto tem mais usuários, por exemplo, aqui que tem 1000, eles têm a maior chance de ter uma maior perda de sinal, né? Uma atenuação maior do que nessa curva onde só tem 10 usuários. Então, irei neste momento mostrar como foi desenvolvido esse software. Aqui na parte 1 foi como foi feito um outro projeto onde a gente só desenvolveu essa questão da geolocalização. Foi feita uma simulação de um RAID de 7 células com essa primeira parte de vetores, com a exposição das herbes. E a segunda parte aqui, onde tem esses for, é a posição de todos os usuários em cada célula. Daí eles são plotados, todos os usuários em cada célula dentro de um grid, né? Aquele grid onde foi mostrado ali, a gente vai rodar aqui o resultado meio que aleatório desses 7 grids com as posições, né, de cada célula usuário aqui, onde ela vai ser usada mais à frente. É, a gente também fez essa questão do sombreamento aqui, onde ele recebe esses dois parâmetros. Aqui ele faz o cálculo da perda devido ao sombreamento, né? Ele usa esses dois parâmetros de entrada, o desvio padrão de sombreamento em dB e esse n-sample, que é o número de amostras de sombreamento, que é onde ele é calculado e é recebido aqui de uma forma meio que aleatória de, do outro código mais disponibilizado que eu irei mostrar mais à frente. Aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Essa parte do código aqui. Que esse sigma ele está recebendo o valor de 8 e o n-sample vai ser a quantidade de usuários de um vetor coluna com um número aleatório para o sombreamento, né? Temos aqui, certo? Random aleatório. Daí a gente vem para essa outra parte do código aqui, que é calcular a distância entre os usuários da herb target, né? É, é a distância entre o usuário e a herb, de cada usuário em relação a cada herb. Ele diminui, ele pega e diminui a posição da herb
com o mesmo índice que ele diminuiu do usuário, né, para identificar a mesma célula, né, como é usado em várias tecnologias hoje em dia, dois pontos se comunicando para tendo o mesmo ponto central de vários outros pontos conhecidos para saber onde ele está localizado. Aí aqui a gente chega a ter um valor imaginário, né, para a gente poder achar um valor absoluto. Desse valor absoluto, né, a gente conseguir achar a distância. Aqui é um raio de segurança. É, para o usuário estar em uma distância mínima, né, desse valor que a gente atribuiu aqui do hexágono. E aqui é a distância em metro, né, de cada usuário. Faz a transformada aqui para dar certinho em metro. Tem a questão do método do Okumura-Hata, né, onde esse modelo de cálculo é necessário para descrever a perda de propagação, né, a gente usou e foi montada a equação no software, e onde a única variável nessa função aqui dentro, né, que é utilizada para calcular esse PL é a distância. Aí com isso a gente consegue chegar aqui e calcular a potência recebida, né, que aqui menciona que pode ser um vetor, em watts, né, que no caso realmente é um vetor. A gente usa aqui também algumas outras variáveis que estão sendo carregadas, como o ganho da antena, a amostra do sombreamento, a potência de transmissão e a perda de percurso, sendo que eles estão em escalas diferentes e a gente não pode realizar essas operações de uma vez só. Por isso a gente faz alguns métodos aqui, onde a gente transforma em uma única unidade, né, para a gente poder transformar aqui o PR e fazer um somatório de todas essas unidades, para no final conseguirmos transformar aqui o VTPR, que no caso é um vetor coluna, de volta em watts. Aí quando a gente roda isso aqui, ele gera alguns arquivos onde dá um congelamento, né? Trava aqui o nosso software. Por isso, antes de começar essa gravação, eu já deixei alguns testes que foram rodados anteriormente para a gente poder analisar o que foi feito. Então, foi utilizado aqui dois tipos de repetições, uma com 10 e uma com 1000. Eu vou estar utilizando essa com 1000 aqui e utilizando dois tipos de análise. Uma análise de distância bem pequena, de 50 metros, demora um pouquinho para abrir. E vou também estar utilizando esse análise aqui com um raio de 10.000 metros, que no caso é 1 quilômetro. Então, com isso aqui a gente já consegue vir analisando. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior para a gente ter uma boa análise. Pronto. Aqui a gente tem, aqui a gente consegue ver os resultados, onde aqui em Y é a probabilidade acumulativa de obter determinado valor de potência do SINR, né, do SNR, mais conhecido em outros assuntos, mas os dois podem representar quase que a mesma coisa, onde esse cálculo aqui é feito da potência recebida, né, o nosso sinal desejado, ele é dividido pelas interferências, né, pelos ruídos, por toda aquela atenuação onde tem no nosso sistema. De cara a gente consegue já notar que quanto mais usuários, piora o sinal, né? Então aqui, por exemplo, no raio de 50 metros, a gente tem 40% de chance aqui de ter uma perca de entre 40 e 20 dB, né, com 1000 usuários. Já com 10 usuários, a gente tem uma perda muito pequena, né, entre 0 e 20 dB. No caso aqui deve estar dando 10, sendo que com 1000 usuários a gente tem uma perca muito maior, né, já está indo aqui para 30, perdendo praticamente a metade. Metade não, né? Exponencial da metade. E aqui do outro lado a gente tem um raio de 10 quilômetros, 10.000 metros, onde
quanto menos, quanto menos usuários, menor a perca. Quanto mais usuários, maior a perca. Aqui a gente pode fazer análise probabilística. Então, existem outros fatores que podem piorar o sinal, como obstáculos, distâncias, outras fontes de sinal, né, no mesmo meio, a qualidade do canal em si, né, do que está transmitindo. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, só deixar no comentário. Tchau, tchau.